Fala, tropa, tô na área para trazer as análises dessa quinta-feira, dia 27, tá? Quintazinha, poucos jogos, com a grade reduzida, mas tem bons jogos para a gente poder apostar. Tem o Toluca, aqui do México, tem Galatasaray, Zamalek, temos o Fenerbahçe, o AZ, o Sport, West Ham e Leicester. Nós temos Botafogo e Racing, tá? Fora alguns jogos da Copa do Brasil e também Bolonha e Milan. Mas fique tranquilo porque essa quinta-feira vai ter poucas apostas sim, né? Mas eu vou direcionar aqui você da melhor forma, que é para fazer no pré-jogo, que é para fazer no ao vivo. Mas isso aqui é uma preparação para o final de semana. Final de semana a gente tem fase de mata-mata, né, decisiva do Paulista, do Carioca, né, de outros campeonatos estaduais. Nós temos Copa na Inglaterra, nós temos lá a Liga com jogos também decisivos, os times brigando pela liderança. Irmão, isso aqui é só uma preparação. Eu sei que o carnaval está chegando, mas a gente vai aproveitar e vai ter vídeo aqui com análise, vai ter tudo isso. Então já se inscreve no canal, já curte o vídeo, para que você seja notificado dos vídeos que eu posto aqui com análise tanto do futebol quanto da NBA. E para você que quer pegar todas as minhas apostas, na descrição eu deixei para você entrar no link. Deixei o link para você entrar no clube dos 5%, tá? É lá que eu mando todas as minhas apostas de futebol, da NBA, de qualquer esporte, seja no pré-jogo, seja no ao vivo. Tudo, absolutamente tudo, tá? A gente está numa sequência de greens absurda, né? Quem está seguindo aqui e acompanhando os vídeos, com certeza está lucrando também e vamos permanecer assim. Vamos lá, os mandantes favoritos que eu selecionei aqui, nós temos o Toluca do México, que vai enfrentar o Querétaro, tá? O time que o Ronaldinho Gaúcho já jogou aleatoriamente, né? Pra caramba. O Querétaro é um time muito fraco defensivamente, é um time que em 8 jogos perdeu 5, né? Então o número de derrotas é muito alto. E o Toluca é um time bem organizado, é um time que ataca bem, é um time que marca muitos gols. Tá pagando 1,27 essa vitória do Toluca. Outra coisa também bem interessante é o fator casa no México. É muito relevante, conta bastante. Apesar que nessa rodada Tigres perdeu, né? Mas fator casa aqui é bem relevante mesmo, tá? Tanto que ó, o Toluca de 3 jogos venceu 2 em casa e empatou 1. Então, assim, eu vejo um favoritismo muito grande, tá? Essa cotação tá baixa, mas é uma cotação que eu deixei aqui para vocês utilizarem em uma duplinha, beleza? Em um jogo que você vê também como um claro favorito e queira fazer uma dupla, cai muito bem essa odds, ok? Outros dois favoritos que eu deixei jogando em casa é o Galatasaray contra o Konyaspor. Ainda não abriu, ainda não entrou na bet esse jogo, tá? Eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira pela manhã, ainda não entrou na bet. E temos também o Gaziantep contra a equipe do Fenerbahçe, tá? Tanto o Galatasaray quanto o Fenerbahçe, ambos são bem favoritos em qualquer confronto que tenha na Turquia, né? O Fenerbahçe vai jogar com qualquer time da Turquia, exceto o Galatasaray, obviamente. Ele vai ser favorito. O Galatasaray vai jogar com qualquer time na Turquia, sem ser o Fenerbahçe. Ele vai ser o favorito, né? O único jogo que é equilibrado é quando o Galatasaray e o Fenerbahçe se enfrentam. Contra qualquer outro time, eles vão... Óbvio que tem uns times mais complicados que outros, mas eles vão ser favoritos sempre, tá ligado? Só que o que a gente encontra muitas vezes de dificuldade na Turquia são as odds. Muitas vezes as odds são bem ruins do Fenerbahçe, do Galatasaray. E aqui, por ser um jogo de Copa, por ser Copa da Turquia, pode ser que o Galatasaray poupe alguns atletas, pode ser que o Fenerbahçe poupe alguns atletas, tá? Então, o que é que eu recomendo para vocês? Aguardar a escalação, tanto do Fenerbahçe quanto do Galatasaray. E se forem com o time titular, vocês vão estar de olho no jogo, obviamente, né? Para pegar a vitória deles, ou até talvez, se tiver bem favorito, por exemplo, o Galatasaray que vai jogar em casa e contra um time mais fraco que o Gaziantep. O Gaziantep é até um time bem chato, tá? Tá fazendo um belo campeonato nessa temporada. Mas o Konyaspor é bem fraco. Se o Galatasaray estiver amassando, tiver com um time bom, titular ali, e tiver amassando desde o primeiro minuto, cara, vale a pena entrar até na vitória HT do Galatasaray, tá ligado? Mas não ao vivo, beleza? Do Fenerbahçe, como vai jogar fora de casa, o melhor é pegar somente a vitória, mas isso vai depender da escalação, também do que está acontecendo, beleza? Mas são favoritos sempre quando jogam contra qualquer outra equipe da Turquia, tirando um contra o outro, né? No Egito, nós teremos o Zamalek que precisa vencer, porque o Pirâmide está abrindo vantagem, né? Está com 3 pontos já de vantagem sobre o Al-Ahly, que estava vencendo o Zamalek nos acréscimos no final do jogo. Acabou tomando um empate para o Zamalek, né? Senão o Al-Ahly estaria com 35 pontos, deu esse vacilo. Inclusive vai com força máxima nessa quarta-feira que eu estou gravando o vídeo. Deve ter vencido o jogo, não sei, né? Mas deve ter vencido. Mas o Zamalek precisa se recuperar na tabela se ainda quiser brigar pelo título, tá?
Pirâmides e Al-Ahly está num patamar acima, mas eles também têm uma excelente equipe. Vai enfrentar uma equipe mais frágil, né? Como tem um dos melhores ataques com 26 gols marcados, eu sempre vejo o Zamalek pelo menos marcando um golzinho aqui, beleza? Eu gosto sim de trabalhar essa possível vitória do Zamalek, que inclusive está pagando muito bem essa vitória do Zamalek. E o time está bem arrumado, né? Na temporada passada, eles jogaram 3 vezes, teve 2 vitórias do Zamalek e teve uma derrota do Zamalek, tá? Que foi em 2023, na verdade. Mas o Zamalek essa temporada tá com um time bem organizado. Eu gosto sim de olhar para essa possível vitória do Zamalek, tá, galera? Se você quiser algo mais seguro, até para fazer uma dupla, né, que eu recomendo aqui para você, é o empate anula. Se você pode utilizar o empate anula, que tá pagando em 28 aqui do Zamalek, junto com a vitória do Toluca, que tá pagando em 27. Isso aqui vai para odds 1,60. E aí fica uma odds excelente essa duplinha. E você ainda protege, né, em caso de empate, a aposta é reembolsada aqui do Zamalek com o empate anula, beleza? Outro visitantes favoritos que eu selecionei aqui é o Sport contra o Gil Vicente. O Sport que tem oscilado também na temporada, mas contra o Gil Vicente que a gente espera realmente é vitória, é vencer. Os últimos confrontos entre eles teve um empate por 0-0, né, do Sport, e antes disso venceu por 4-0. Obviamente que aqui em alguns jogos a gente estava tendo o Rubem Amorim, né? O Sport não tem mais o Rubem Amorim. E caiu muito de produção. Essa cotação é uma cotação que não me agrada para pré-jogo, então eu vou estar levando esse jogo para o live, para o ao vivo, para buscar uma cotação melhor, uma cotação superior. Lembrando que a Copa de Portugal é jogo único, então é um jogo único para o Sporting aqui, onde vai ter a possibilidade de ganhar, brigar por mais um título. Tá brigando pela Liga, pode brigar aqui e já foi eliminado da Champions League. Então eu acredito que vai sim com o time titular para esse jogo. E dá para a gente esperar essa cotação subir um pouco, chegar pelo menos uns 55, uns 60, para a gente estar a favor do Sport. E vai ter o AZ contra o Heracles, tá? O time do Heracles não é um time bobo, não é um time horrível, ruim, bem ruim, mas é um time mais frágil, né, velho? Tomou agora, teve uma derrota por 4-0 do Ajax, né, no dia 16. É um time mais abaixo, é um time que oscila bastante comparado com o AZ, obviamente. E o AZ vem numa fase absurda, né, velho? Vem numa sequência de jogos muito grande. Ganhou por Start, né, por 1-0. Inclusive, nós pegamos essa vitória no ao vivo, mandei no clube, no ao vivo. O AZ empatou com o Galatasaray, mas tinha vencido em casa por 4-1. Então, vem numa sequência muito positiva, tanto na Liga, brigando por vaga de Champions League, quanto também na Liga Europa, onde eliminou agora o Galatasaray, que era um dos favoritos aí, uma das equipes que estavam dizendo que ia brigar pelo título. Então, assim, eu vejo um certo favoritismo do AZ. Eu coloquei aqui o favoritismo do AZ, mas um mercado que eu gosto bastante é o mercado de gols, tá? O mercado de gols eu vejo com bons olhos. Ambos os times têm uma média de pelo menos um gol marcado, né? O AZ com uma média de quase 2 gols marcados e pelo menos um gol sofrido, tá? Em 90% do jogo do Heracles aconteceu o over 1,5. Em 70% dos jogos do AZ aconteceu o over 1,5. Então, uma aposta aqui que eu gosto bastante é o mercado de gols, pagando em 25 over 1,5, tá? Tá pagando muito bem, lembrando que também isso aqui é um jogo único, então a partir do momento, por exemplo, se o Heracles sair na frente, o AZ vai se expor, né, vai para cima e vai fornecer contra-ataques, então vai ficar um jogo extremamente aberto a partir do momento que sair um gol. E eu acredito que tem grande possibilidade desse gol sair no primeiro tempo, por conta do perfil, do estilo de jogo das duas equipes, principalmente do AZ, que começam os seus jogos com muita intensidade. O AZ, ele venceu o Galatasaray dentro de casa por 4-1, e no jogo de volta, onde você imagina, pô, você tá com uma vantagem de 4-1, ele deve jogar totalmente recuado, buscando somente os contra-ataques. Que nada, velho. Eles pressionaram o Galatasaray, saiu na frente contra o Galatasaray, pô. Chegou a fazer 2-0 no Galatasaray e o Galatasaray foi lá e empatou, sendo que eles já estavam com a vantagem de 4-1 do primeiro jogo. Então, assim, é um time que ataca, pressiona e que vai para cima dos seus adversários. E aqui eu acredito que não vai ser diferente, tá? Então esse over 1,5 eu vejo com bons olhos e dá para utilizar o over 1,5 com o empate ou o AZ, né? Eu acredito que o AZ, no mínimo, empate esse jogo, beleza? Mesmo jogando fora de casa. Outro jogo que é favorável para gols é o jogo do West Ham contra o Leicester, tá? São dois times que, obviamente, não têm minha confiança. São dois times que estão brigando lá na parte de baixo da tabela. Provavelmente nós já temos aqui o rebaixado Southampton. O Leicester também é um time que tem grande chance de ser rebaixado junto com o Ipswich, né? Vai brigar aqui, obviamente, com o Wolverhampton.
mas eu acredito que o Wolverhampton tem capacidade para poder subir pelo elenco que tem, pelo treinador que tem, que é o Vitor Pereira, e que pelo encaixe do time, né, as partidas, o desempenho do time vem fazendo nos últimos jogos. Diferente do Ipswich, Leicester e Southampton, eu acredito que é os times que subiram que vai voltar para a segunda divisão, tá? O Leicester é um time muito kamikaze, que vai para cima e deixa lá atrás tudo aberto, né? Então, obviamente, aqui é um jogo para a gente olhar para o cenário de gols, porque o West Ham também não passa confiança no seu setor defensivo. O West Ham tem uma média de 1,9 gols sofridos e o Leicester tem uma média de 2,3 gols sofridos, tá? Em 100% dos jogos do Leicester aconteceu o over 1,5. Então é um jogo para a gente estar de olho no over 1,5, tá? No over 1,5 eu vejo com bons olhos. Inclusive, uma dupla excelente, né, que eu estarei fazendo é o over 1,5 no jogo do Leicester com o West Ham e o over 1,5 no jogo do Heracles contra o AZ, tá? Tá pagando acima de 1,55, então é uma cotação que eu gosto, é uma cotação que me agrada bastante. E o Botafogo que vai enfrentar o Racing, né, velho? Botafogo que já está eliminado do Carioca e vai ter o Racing pela frente. Esse é um jogo onde o Botafogo, cara, não passa também confiança nenhuma, né? Ainda não contratou um técnico, é um time sem comando, é um time com os principais jogadores saíram, né? Que é o Luiz Henrique e o Almada, então tá tendo muita dificuldade em criar. É um time que mostra também descontrole emocional, é um time que mostra uma desorganização no seu elenco. O último gol que o Botafogo sofreu contra o Racing foi o Barbosa indo pro ataque desesperado, né? Sendo que tem um jogo de volta. E foi desesperado, o Racing fez um contra-ataque, foi lá e fez o segundo gol. Em um contra-ataque, onde se o Barbosa não tivesse se atirado para o ataque, provavelmente não teria sofrido esse gol, porque o jogador do Racing não teria o espaço que teve. Então, assim, tá se mostrando um time sem comando realmente esse time do Botafogo. O que eu espero que aconteça aqui, jogando em seu estádio, no seu campo, e o Racing por ter uma vantagem de 2-0, é o Racing, obviamente, descer o bloco, jogar com o bloco baixo, no contra-ataque, e o Botafogo pressionar mais, o Botafogo amassar mais, porque precisa fazer pelo menos 2 gols para levar o jogo para os pênaltis. Então, por isso, eu acredito que o mercado de escanteios vai ser o melhor mercado para a gente trabalhar, principalmente favorável para o Botafogo, né? Para o Botafogo ter mais escanteios no jogo. Inclusive, o Botafogo tem jogando no seu campo nos últimos jogos, tem uma média de quase 6 escanteios cobrados e de 2,5 escanteios sofridos, jogando em casa, tá? E eu acredito que isso deve se repetir pelo placar, né, do resultado do primeiro jogo por 2-0 do Racing, tá? Mas o único mercado que eu gosto aqui é de fato o mercado de escanteios. No ao vivo, estarei de olho no possível mercado de gols, no over 1,5, mas dependendo como esteja atacando o Botafogo, que eu não espero grande coisa nesse primeiro momento. E os jogos que eu vou trabalhar no ao vivo, nós temos Bolonha contra o Milan, jogo equilibradíssimo, tá? Jogo de Série A. Os dois times precisando da vitória, os dois times que perderam agora no último jogo, os dois times que estão com o mesmo número de pontos, números parecidos, né? O Milan com 37 gols marcados, o Bolonha com 38, o Milan com 26 gols sofridos, o Bolonha com 31. Né? Bem parecido os números dos dois times. 11 vitórias para o Milan, 10 para o Bolonha, 11 empates para o Bolonha, 8 para o Milan, 6 derrotas para o Milan, 4 para o Bolonha. Bem equilíbrio aqui, tá? É um jogo também que eu recomendo levar para o vivo, porque não tem mercado aqui que a gente possa atuar. Talvez o over 1,5 seja uma boa, mas o Bolonha contra os times grandes costumam se recuar um pouco mais, se defender melhor, tá? Isso pode acontecer aqui e o jogo pode ser de abaixo, pode correr para esse lado. Então por isso que eu deixei para o ao vivo. E Copa do Brasil, como vocês já sabem, tem Curitiba que eu vou estar acompanhando, Novo Horizontino e Bragantino. E são jogos também que eu só trabalho no Live Copa do Brasil, porque eu não conheço muito bem o Rio Branco, nem o Ceilândia, nem o Souza. Não são times que eu... O Souza até estou acompanhando um pouco pela Copa do Nordeste, mas não dá para se levar muito em consideração. E o Bragantino também, que tem esse jogo decisivo, e também tem um jogo contra o Santos, né, que é muito decisivo pelo Paulistão. Então, é um jogo que eu vou estar levando para ao vivo, tá? Galera, como eu falei, quinta-feira, pouquíssimos jogos, mas eu acredito que eu te ajudei bastante aqui a dar uma clareada nos jogos que para mim são os mais importantes para essa quinta-feira, tá? Tamo junto, lembra de se inscrever no canal, lembra de curtir o vídeo e vamos para cima.